Oi, gente! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre como funciona a carreira de medicina aqui na Argentina, certo? Eu curso a Fundação Barceló, faculdade particular aqui e é a mais escolhida por brasileiros, né? E daí, explicando um pouquinho como que funciona a carreira dentro da Barceló, certo? São 7 anos de cursada, onde o primeiro ano, que se chama pré-grado, a gente pode fazer de forma intensiva, semi-intensiva ou extensiva, certo? Durando aí de 3, 6 a 8 meses, dependendo da forma que você escolher cursar. Caso você escolha cursar a forma intensiva, você consegue fazer 2 anos em um, né? E aí você já faria o pré-grado, que é considerado o primeiro ano da carreira, e no mesmo ano, aprovando o pré-grado, você já faz o segundo ano da carreira, né? Então é uma oportunidade bem boa, assim, né? Se você gostaria de reduzir os anos, né, de estudo, enfim. Mas é uma boa oportunidade que a Barcelona dá, certo? E daí os outros anos realmente você fazendo um por ano, né? Porque diferente do Brasil, aqui a gente não conta por semestre, aqui a gente conta por anos de cursada, certo? Então, até ali o terceiro ano, a gente vê umas coisas mais gerais, assim, da carreira, né? As práticas mesmo de laboratório, elas ocorrem no segundo ano, e no terceiro ano não temos, né, a prática de laboratório. E a partir ali do quarto ano, ali para depois do terceiro, quarto ano, começa as práticas postinhos, hospitais, etc. Né? Então, vou falar sobre o segundo ano, que é o ano que eu estou cursando hoje. Ele tem matérias de atenção primária à saúde, inglês médico, informática, né? Inglês médico, informática porque são 3, anatomia e 3 disciplinas em uma, que a gente chama o pacote, né, de EG, que é histologia, embriologia e genética, que são 3 matérias em uma. Vou explicar como é que funciona cada uma, certo? A atenção primária à saúde é a A2, né, porque a primeira você faz no pré-grado. Ela conta com aulas práticas e teóricas e na prática, ela é semestral, mas dentro do calendário acadêmico ela conta como anual. Então você pode fazer ou no primeiro ou no segundo semestre, certo? Mas não pode, por exemplo, fiz a PS 2 em 6 meses, já vou fazer saúde mental, né? Não pode, que é o do terceiro ano, né? Porque dentro do calendário acadêmico ela conta como anual, mas ela só é cursada em 6 meses, né? A anatomia, a gente tem as aulas práticas do laboratório, que ocorrem uma vez por semana, certo? E temos também as aulas por Zoom, que acontecem ao vivo. E temos também as aulas gravadas, que ficam na plataforma. Como é que funciona o método da Barceló, né? Abrindo esse parêntese. Metodologia ativa de estudos, né? Então, qual é o ideal que o aluno precisa fazer? Ele precisa, antes da aula, geralmente no final de semana ou na sexta-feira anterior, eles já estão postando na plataforma os vídeos gravados das aulas. Então, o aluno tem que assistir essas aulas, estudar esse conteúdo e ir para a aula ao vivo, seja Zoom ou presencial, com o conteúdo já estudado. E a aula se torna mais uma exposição geral do conteúdo e um tira dúvidas, certo? Então, o ideal mesmo, pelo método da Barceló, esse estudo ativo, é que o aluno já chegue na aula com o professor com o conteúdo estudado, mas para tirar dúvidas, né? É sempre possível fazer isso? Não. Como a gente sabe, né? Às vezes é um pouco difícil manter a matéria em dia, mas estamos conseguindo, assim, na medida do possível, né? E histologia também funciona da mesma maneira, certo? Temos as aulas gravadas na plataforma, temos a prática, que é uma vez na semana com o microscópio, e temos a aula Zoom ao vivo uma vez por semana também. Mas em histologia, né, a gente tem uma aula presencial que chama seminário, que é uma aula que junta as 3 disciplinas
para discutir um caso clínico fictício de um paciente fictício, né? Cria-se uma história de um paciente que foi feita a anamnese, né? Sobre alguma doença, e aí a gente vai resolver esse caso clínico e dar o diagnóstico e tratamento do paciente, né, de acordo com os sintomas, e ali interligando os 3 assuntos de êmbrio, histologia e genética. Temos as optativas também, certo? Que se cursam a cada ano. Tem que cursar as optativas obrigatórias de cada ano. Elas saem num calendário como optativas, mas elas são obrigatórias, porque todo ano você precisa fazer as optativas para cumprir com a carga horária de cursada, certo? No segundo ano, nós temos como optativas técnicas histológicas e suturas, certo? Essas optativas, elas ocorrem de forma online, com aulas gravadas, e o exame, né, a prova final, ela também ocorre online, certo? Ah, mas é sutura online, como é que a gente vai aprender a suturar? Mais pra frente a gente vai ter realmente a sutura na prática. Essa sutura opcional do segundo ano é só teoria da sutura, certo? E falar um pouquinho como funcionam as provas, né, muito por cima, porque recentemente postamos um vídeo sobre isso. As sedes, elas têm uma metodologia bem parecida, né? Talvez igual mesmo de cobrar os exames dos alunos, né? Mas o que acontece? Nós temos provas práticas e provas teóricas, né? Que a gente chama ali da oral e da choice, que é de múltipla escolha, né, que você faz ali, que é a nossa prova escrita pela plataforma. Então, o choice, ele é online pela plataforma, são 40 questões para você responder ali de múltipla escolha. Aprovando esse choice, você está apto para render uma prova oral. A prova oral, você vai para a prática, né? Você vai para o laboratório, para um professor, e o professor vai lhe fazer perguntas sobre aquela disciplina, certo? Então, são 3 provas parciais e uma prova final. No caso de anatomia, você só pode render a prova oral de cada parcial se você aprovar a prova múltipla escolha, certo? Então, a sua nota mesmo final vai ser a da sua prova oral, porque é o que vai garantir que você vai para a segunda, terceira etapa do ano, né, rendendo as provas, e na verdade é o que vai garantir que você possa render a prova final, né? E o que vai te aprovar mesmo no final do ano é a sua prova oral, né? Porque os choices, eles vão servir apenas para lhe deixar apto para render a prova final. Aprovando todas as parciais, tanto o choice como o oral, você pode render a prova final da disciplina. Também consta com 2 partes, oral e a múltipla escolha, que é o choice. No caso de anatomia, tem só uma mesmo assim, né? No final do ano você rende a prova final do conteúdo do ano todo. No caso de histoembriogenética, como que funciona? No Choice você faz, as questões são misturadas das 3 matérias e você aprovou o Choice, vai para a prova oral. Na prova oral são 3 sítios que você passa, um de êmbrio, um de histo e um de genética. Ou você aprova as 3 ou você não aprova nenhuma. O que é que acontece? Eu fui render ali com o professor de êmbrio, ele me fez perguntas, eu aprovei êmbrio. Ok, passo para outra disciplina, que é histologia. O professor me fez perguntas de histologia ali na hora e eu não soube responder. E aí, o que é que acontece? Você não aprova. Nem a êmbrio que você rendeu antes você está aprovada. Então, ou você aprova as 3 ou você não aprova nenhuma, porque elas são um combo de disciplinas, né? Então, vamos supor que acontece muitas vezes, o aluno vai render a prova oral, ele rende isto, aprova isto, rende êmbrio, né, na oral, aprova êmbrio, vai render genética, reprovou as 3, certo? Então, tem que estar sempre em conjunto essas disciplinas para você realmente poder aprovar ali as parciais e poder render uma prova final, certo? Caso você não aprove, o que é que acontece? Existem os recuperatórios, certo?
Recuperatório de ERAs, né, que são as parciais, eles ocorrem em novembro e em fevereiro, certo? Você tem 2 chances de fazer. No caso da prova final, aprovei as 3 parciais e não aprovei a prova final, o que é que eu faço? Eu posso deixar para o ano seguinte. E aí eu tenho 3 chances, um no começo do ano, um no meio do ano e um em dezembro no final do ano, ok? E outra coisa que as pessoas sempre ficam na dúvida, eu posso cursar o 3º ano devendo prova? Sim, do ano anterior, mas só se você dever prova final. Você não pode cursar o ano seguinte devendo prova parcial, certo? Então, o que acontece muitas vezes? Tô devendo uma prova final de anato, mas aprovei APS, que é a atenção primária, e aprovei EG. Então, eu vou para o 3º ano, me inscrevo nas matérias do 3º ano e fico devendo só a prova final de anatomia. E outra coisa, para você poder cursar o 3º ano, você tem que ter 2 finais do 2º aprovadas. Eu não posso ir devendo o final de EG e de anato, como eu também não posso ir devendo o final de APS e de EG. Não posso ir devendo mais de uma final para poder cursar o ano seguinte, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. Beijos!